Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos estudando juntas o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos, então, no áudio 8. Não estou dizendo que não existem momentos de oração e busca que parecem pesados. Podemos passar por isso em tempos de oração, mas considero que não é nos permitido carregar peso fora dos nossos momentos de intercessão. Existe um sistema de troca que funciona em nosso favor. Para ele, damos nossos fardos pesados e, em troca, ele nos concede descanso. Eu tenho percebido que pessoas com o dom da compaixão parecem ter mais dificuldades de carregar este peso do que outras pessoas. Elas precisam enxergar a misericórdia e a justiça feita, e quando isso não acontece, carregam as feridas e as dores. Podemos ver em seus olhos, mas esse carregar se transforma em uma espécie de misericórdia não santificada, porque ela é gerada pela força humana. A melhor solução é insistir mais com Deus e receber suas palavras. Quando enxerguei aquele pequeno globo na mão de Jesus, todo medo e preocupação se esvaíram. O fator medo. O medo é nosso inimigo. Podemos encontrá-lo atrelado a qualquer assunto da vida que não esteja centrado nas coisas do reino. Segue uma observação sobre os espíritos enganadores. Eles são familiares e às vezes podem ser as únicas coisas que nos trazem um falso conforto. Portanto, podemos nos sentir bem de uma maneira deturpada. Quando temos um encontro radical com Deus, recebemos as armas para contra-atacar. Na igreja, meu marido liderava uma noite de oração às sextas-feiras. Certa vez, cheguei atrasada para a reunião. Estava me sentindo mal e deprimida. Estávamos passando por uma grande mudança em nosso ministério e eu acabei abrindo a porta para um espírito enganador. Eu deveria saber o que estava fazendo. Pensei que podia sentir apenas um pouquinho de pena de mim mesma. Foi um erro. Entrei no auditório e fui até onde Bill estava. Ele estava no teclado liderando o louvor e me sentei aos seus pés. Ele me disse mais tarde que quando me sentei, ele me olhou e viu um pequeno demônio agarrado à minha perna. Ele esticou a mão para expulsá-lo e levou uma mordida enquanto o demônio ia embora. Que loucura! Mas creio que aquele demônio era um espírito ilegítimo, enviado para me atormentar. Entendi algo naquela noite. Quando Deus nos dá liberdade, nossa responsabilidade é mantê-la. Não podemos sair abrindo antigos sentimentos e antigos padrões de pensamento que nos oprimia. Ao fazê-lo, damos permissão para que o tormento volte. Eu fui liberta naquela noite graças ao discernimento do meu marido. É sobre isso que 2 Coríntios 10:3 fala. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A alegria de Jesus. Existe muito sofrimento neste mundo. Jesus sofreu, mas Jesus sabia onde estava a sua força. Ele experimentara uma grande alegria no céu. Todo o céu é alegria. A Bíblia afirma que participamos da alegria no Senhor algum dia. Mateus 25:21. Enquanto Jesus esteve nessa terra, creio que soube como viver com alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Lembre-se, Jesus é o nosso exemplo perfeito de como viver aqui na terra. No filme A Paixão de Cristo, há uma cena em que Jesus está em casa construindo uma mesa. Sua mãe aparece e eles começam a rir juntos. Essa é uma das minhas cenas preferidas do filme. Sei que é algo que o roteirista acrescentou ao filme, mas posso imaginar que Jesus viveu dessa forma. Creio que Jesus riu muito e aproveitou a vida. Ele era capaz de trazer a alegria do céu para a terra. Se nos alimentarmos da vida, da alegria e daquilo que Deus está fazendo aqui na terra, viveremos como Jesus viveu na terra. Mas se nos alimentarmos com más notícias a todo tempo, se esse é o nosso foco na vida, viveremos com medo e desespero. Histórias de alegria. Sou o tipo de pessoa que gosta de imaginar. Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa, a nossa imaginação. Quando leio histórias na Bíblia, uso a imaginação para enxergar a história inteira. O que você enxerga quando lê sobre Jesus curando os enfermos? Você o enxerga curando os enfermos ou consegue ver também a alegria que estampava no seu redor quando ele curava? Sei que quando oramos pelos enfermos, a cura acontece. Existe muita alegria ao nosso redor.
Todos se alegram, alguns até mesmo começam a dançar e a celebrar. Não acho que tenha sido diferente para Jesus e seus discípulos. Quando os olhos do cego enxergaram pela primeira vez, havia alegria e empolgação. E é nesse lugar que precisamos viver. Somos transmissores do céu e de tudo que há nele. Você acha que quando Jesus liberou vida sobre a menina em Mateus 5,38, não houve alegria? Podemos perceber a alegria sendo liberada quando lemos a Bíblia na versão A Mensagem. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, ela está dormindo. As pessoas na casa zombavam dele achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança e os seus companheiros e entrou no quarto da menina, segurando a mão dela, ordenou: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham a alegria. Marcos 5,38. Amo isso. Eles, claro, estavam todos atônitos de tanta alegria. Essa é a vida real com Cristo. Ele trouxe o céu para a terra e o céu transborda de alegria. O céu está apenas esperando para derramá-la sobre nós. Em João 10,10, Jesus declara: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Depois, em 1 João 3,8, afirma: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deveríamos pular de alegria por causa disso, mas a coisa fica ainda melhor. Em Mateus 28,18, existe uma transferência de autoridade para nós. Jesus afirma: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome e do Filho e do Espírito Santo. Ele está nos otorgando a sua autoridade para ir fazer aquilo que ele nos ordena fazer. Em Mateus 10,8, Jesus nos diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Momentos de alegria. Essa sim é uma vida de alegria. Quando eu viajo para diferentes partes do mundo com minha equipe ou com meu marido, tenho a alegria de orar por centenas de pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto é observar as pessoas quando elas ouvem que Deus está de bom humor e deseja abençoá-las. Quando elas entendem isso, recebem autoridade para fazer as obras que Jesus fez e começam a usar a autoridade delas pela primeira vez. Observá-las orando pelos enfermos e ver alguém sendo curado através de suas mãos pela primeira vez é incrível. Nesses momentos, a alegria transborda. Estávamos no México, ministrando uma conferência de cura. No final da reunião, Bill chamou a equipe da igreja que fora conosco para orar pelos enfermos. Um dos rapazes da equipe nunca havia orado pelos enfermos antes. A primeira pessoa que veio até ele, então, conseguia ouvir com um dos ouvidos. Quando ele começou a orar, a pessoa foi completamente curada. Todos estavam empolgados, inclusive o rapaz que havia orado por cura. E, de repente, espalhou-se a notícia que ele era a pessoa que devia ser procurada para a cura de surdez. Então, havia uma fila de pessoas para ele. Todos que estavam naquela fila, com exceção de um só, foram curados naquela noite. Muitas pessoas voltaram para suas casas felizes. A cura e a alegria foram liberadas e as obras do diabo destruídas. É isso aí, Deus. Deus deseja liberar a alegria para nós. Ela é o pulsar do céu. Vamos trazê-las aqui para a terra? Capítulo 6. Os 3 níveis. Quando comecei a minha jornada de intercessão, não me disse simplesmente: tudo bem, agora serei uma intercessora. Em vez disso, eu simplesmente entrei no 3º nível do céu e me apaixonei completamente pelo Espírito Santo. Toquei uma realidade que eu nunca havia experimentado antes. Agora, eu sou viciada na presença do Senhor e é nela que desejo estar sempre. Uma das coisas que temos percebido em todas as nossas viagens é a importância de carregar a alegria do Pai em todos os lugares que visitamos. Esse é um comissionamento celestial. Lembre-se de que existe uma grande alegria no céu e que esse é o nosso modelo de vida e ministério da terra. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Hebreus 1:8.
Deus está falando sobre o seu Filho Jesus, e porque Ele amou a justiça e repudiou a injustiça, Deus lhe deu óleo de alegria. Ele tinha mais alegria do que todos os seus companheiros. Ele até mesmo suportou a cruz, porque a alegria do céu é um dos maiores tesouros. Deus ungiu Jesus com alegria. A palavra para alegria, usada no versículo citado, é felicidade exuberante. Foi com isso que Jesus foi ungido, uma alegria exuberante. Sabemos que Jesus é nosso modelo, logo, devemos carregar essa mesma unção. Segundo o dicionário hebraico, unção significa esfregar. O dicionário define a palavra ungir como untar ou friccionar o óleo. A unção, aquela alegria exuberante que fora derramada sobre Jesus, era aquilo que ele carregava sobre si. Quando passamos tempo na presença de Jesus, entramos em contato com essa alegria. Você já percebeu que duas pessoas que se casaram há muito tempo começam a se parecer e que até mesmo podem se comportar semelhantemente? Quanto mais tempo passamos com Jesus, mais nos tornamos parecidos com Ele. Você deseja mais alegria? Faça o que o salmista fez no Salmo 73. Ele entrou na presença de Deus, derramou seu coração diante dele e descobriu a sua presença. Precisamos entrar na presença de Deus e ficar ali até senti-lo e sermos transformados. Tenho alguns amigos que são meio doidos e amam viajar ao redor do mundo para orar. Na nossa primeira viagem, fomos para o Alasca. Eu estava orando certo dia e o tema da oração era o Alasca. Quando o Espírito Santo me dá novas ideias, tenho o hábito de meditar e orar a respeito delas. Alasca foi uma dessas ideias. Acabei mencionando-a para uma das minhas amigas e ela disse que o mesmo estava acontecendo com ela. Obviamente, soubemos que deveríamos perseguir aquele pensamento. Começamos a estudar e obter informações sobre o motivo de estarmos orando e decidimos que iríamos para o Alasca. O próximo passo seria decidir para onde iríamos quando chegássemos no Alasca. Quando se recebe uma estratégia do céu, é engraçado, pois todo tipo de confirmação começa a aparecer. Um jovem rapaz da nossa igreja me procurou durante esse período para me contar um sonho. Depois do seu sonho, ele sentiu que deveria contá-lo para mim. Ele não sabia que estávamos planejando uma viagem de oração para o Alasca. No sonho, havia um anjo os guiando. Eles foram até um segundo nível e ele decidiu ficar naquela região porque era muito agradável. O guia o alertou que não ficasse, mas que subisse ainda mais. O nome daquele segundo nível era Sinear. Quando acordou, uma passagem bíblica veio em sua mente, Gênesis 11. E nesse texto, temos o relato da Torre de Babel. Gênesis 11:2 diz: Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície de Sinear e ali se fixaram. Sinear é a Babilônia. Por séculos ela foi considerada o pior lugar da face da terra. E quando esse rapaz me deu aquele sonho, eu soube que era um sonho no qual eu deveria prestar atenção. Eu havia lido um grande livro do autor George chamado O Labirinto do Alvorecer. Amo ler livros de história, e esse livro nos leva até o começo de tudo, quando aquele sonho. E com esse livro, comecei a juntar as informações acerca do planejamento da nossa viagem. No livro, o autor discorre sobre a migração de grupos de pessoas. Em Gênesis 11:6, a Trindade está falando de Jesus. Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir com isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou ali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Deus desceu para confundir as línguas do povo. O povo de Deus havia lentamente entrado em rebeldia e se afastado da presença celestial e do relacionamento que seus ancestrais experimentaram. Eles perderam Deus. Em Gênesis 11:4, eles decidiram que iriam construir um legado para si mesmos. Francis chama isso de a primeira declaração do humanismo. Não se tratava apenas de construção de uma torre, mas sim do espírito por trás dela. Quando Deus desceu e confundiu suas línguas, uma grande migração se deu para todas as partes do mundo. Um dos caminhos que o povo utilizou para chegar ao Alasca foi através da ponte Bering, onde atualmente está localizado o Estreito de Bering. Um ponto importante para nós é o que eles trouxeram consigo: a prática do xamanismo, uma religião asiática na qual xamãs intercedem entre a humanidade e poderosos espíritos malignos, orando nos portões celestiais. Decidimos ir para aquele local por conta daquilo que havia sido levado para lá espiritualmente. Decidimos ir para o nome no Alasca, que é o portão entre a Rússia e o Alasca, e sentimos que quando fôssemos, Deus liberaria cura e redenção para a terra e abriria uma porta.
demorou 2 anos para que 8 de nós, o número que representa novos começos, fosse para o Alasca. 8 mulheres indo juntas para o Alasca pode dar o que falar, porque tínhamos um voo bem cedo naquela manhã para Nome. Decidimos que dormiríamos no aeroporto. Que noite! Nunca durma no chão do aeroporto, especialmente no Alasca. É muito frio. E quando embarcamos naquela manhã, a aeromoça nos perguntou o que 8 mulheres estavam indo fazer em Nome. Homens vão para o Alasca caçar, isso faz sentido. Mas 8 mulheres para Nome. A cidade de Nome é conhecida por uma coisa: o ponto de chegada de uma corrida anual de trenós de cães. Não tem nada lá. Então respondemos dizendo que estávamos indo para orar e abrir um portal espiritual. A aeromoça ficou muito empolgada com essa informação. Ela nos disse que havia feito a mesma coisa 2 semanas. 2 semanas antes, naquele dia, ela havia levado uma equipe para o Alasca e no espírito abriram um portal ali. Creio que existem portais espirituais celestiais que precisam ser abertos para promover mais acesso ao reino celestial de Deus. Também podemos chamar esses portais de portas ou portões, pois estamos abrindo um lugar para que mais do céu venha sobre aquela região. E quando ouvimos isso, ficamos empolgadas e nos alegramos com ela. É aqui que a história fica muito interessante. Quando pôde conversar conosco novamente, ela nos perguntou de onde éramos. Dissemos que era da Califórnia. Ela ficou empolgada de novo. 1 ano antes, ela recebeu uma palavra profética que uma equipe viria da Califórnia e que, quando fossem, abririam um portal no reino espiritual. Bom, todas nós ficamos muito empolgadas e soubemos que estávamos rumo a algo muito significativo.